Olá, boa noite. Bem-vindos ao Comes e Bebes, o seu podcast de gastronomia, né? Segundou, pessoal. Então, assim, mais uma segunda-feira agradável para você poder aproveitar e curtir um bate-papo bacana aqui com, né, pessoas de renome, porque a gente só traz os feras aqui, certo? Então, para você que ainda não conhece, né, o Comes e Bebes hoje tem um podcast que fala sobre empreendedorismo gastronômico. Então a gente troca muita ideia, traz muita informação bacana para vocês, voltada para o segmento de alimentos, né, para o meio gastronômico e para o empreendedorismo, principalmente nesse setor. Então aqui você vai encontrar diversas, né, pessoas, entidades, enfim, no mercado voltado tanto para chefes, aspiradores, inspiradores, engenheiros, né, tudo que é linkado ao ramo gastronômico, tá? Eu falo isso porque esses dias me questionaram no inbox lá do Instagram, mas o que que o agro tem a ver com gastronomia? Eu falei, gente, tudo. O agro tem tudo a ver com a gastronomia. Mas o que que tal coisa tem a ver? Eu falei, segurança do trabalho tem tudo a ver com gastronomia. Você lida com cozinha, você lida com pessoas, você precisa estar atento ao que está acontecendo no mercado. O agro influencia a gastronomia, a segurança do trabalho é muito importante, principalmente nas questões de segurança e de EPIs dentro de uma cozinha, quando você lida com funcionários e tudo mais. Então, tudo isso está linkado ao que nós fazemos e como atuamos no mercado, certo? Então, bora lá. Boa noite, mais uma vez. Hoje eu estou com um convidado super especial, que eu estava de olho ali de bituca, né? Desde uma oportunidade que aconteceu de linkar com o Danilo, inclusive, quando ele teve a oportunidade de vir ao podcast, mas eu não tive a oportunidade de entrevistá-lo. Quem fez isso por mim foi o Rafael Valongo. E aí eu vi a oportunidade de entrevistar essa pessoa, que é uma pessoa referência para mim, que eu já acompanhava um trabalho dele nas empresas anteriores, que é o Éder Pereira. Então, hoje ele vai contar um pouquinho da história dele e a trajetória dele no mundo da gastronomia. Boa noite, Ed. Boa noite. Obrigada por aceitar meu convite, Que isso, é uma honra. pela Prazer. disponibilidade. Fico lá acompanhando nas redes sociais o dia a dia do Ed, né? Como chefe e como pai e como esposo. Então, eu já sou admiradora de 3 partes, né? Porque é raro, hoje em dia, ver uma pessoa tão atenciosa em tantas demandas, tá? E é isso, Ed. Vai que é tua. Conte um pouquinho da sua história pra gente. Quem é o Ed? Como começou sua história? E aí a gente vai conversando pouco a pouco. Quem sou eu? Eu sou um cara que eu cresci nesse meio, acho que todo mundo, né? No início de família demais, talvez daí venha um pouco desse meu querer cozinhar e gostar. Mas no início eu não mexia com cozinha, eu trabalhava com autoescola, cheguei a ser instrutor de autoescola, mas eu não tinha tanta paciência assim, sabe? Então eu comecei a querer mudar de profissão, né? Acho que quando a gente é jovem a gente entra nesse limbo de ficar pensando o que quer da vida, né? Acho que é uma pergunta que a gente que tem esse peso, né? Nessa geração nossa, né? A gente carrega essa responsabilidade, né? Desde o pai à mãe, desde cedo, né? Ficar naquele incentivando o que você vai ser, o que você vai ser, o que você vai ser. Isso, eu acho que uma hora a gente chega num limbo assim de saber e aí, o que eu vou ser, né? Mas eu acho que eu me encontrei assim, cozinhando. Eu sou mais velho de 4 filhos, né? Minha mãe teve 4. Então, para ajudá-la também em casa, eu sempre eu fazia, né? Hoje, como pai, eu vejo diferente algumas coisas, porque a gente pensa, né? Pô, minha avó teve 8, a outra teve 12, como que fazia, né? Misericórdia, a gente pensa mesmo. Eu tenho Mas, 3, já fico pois pensando. mas no fundo aí você pega assim, o irmão mais velho acaba sempre desempenhando o papel ali também de cuidador, Sim. que era o que eu sempre fiz, assim. Então, eu era
cara que, quando minha mãe tinha que trabalhar, eu ficava em casa, minha avó ajudava, mas eu já sabia fazer um arroz, já sabia fazer um feijão, uma comidinha ali, né? E aí eu fui gostando disso, né? E a gente, eu acho que a gente se descobre quando a gente faz alguma coisa que gosta, né? Quando eu fui trabalhar com autoescola, foi assim, não estava fazendo nada da vida. Tem uma parte da minha família que é desse ramo. Aí minha tia me ligou, e aí, já formou? Ah, formei no colégio. Vai fazer faculdade? Ah, ainda estou indeciso. Já tirou carteira? Ah, não, carro polui, eu sou paz e amor, vou andar de bike e tal. E aí ela já me deu uma real ali. Ela falou, deixa de ser besta. Gente, eu cresci na comunidade mesmo, na favela, mas uns 13 anos mais ou menos, meu pai, ele viu que se ele não saísse dali, a gente ia virar bandido mesmo. E aí ele foi pro interiorzinho de Minas. Sim. Eu sou mineiro de Belo Horizonte. Ah, mineirinho. Eu sou mineira também. Só que de Muriaé, zona da mata. Eu sou de BH mesmo. E depois meu pai mudou, a gente mudou para um interior, assim, interior, mas 30 km de BH, sabe? Que é do lado de Brumadinho, chama Sarzedo. E aí, pela distância, aí minha tia vem pra cá, mora aqui, então eu falei, eu vou fazer nada. Ela falou, você tira a carteira lá comigo, sabe? Ela me jogou pra vida, né? Isso foi muito importante nas minhas decisões, né? E aí eu fui né, trabalhar com ela, e já tinha trabalhado de menor aprendiz em outras áreas, né? Quando a gente é novo também, a gente tem aquela coisa de ter uma vergonha, né? Falo, pô, vou trabalhar, sei lá, de trocador, aí você vai ver o outro cara que é da sua sala, né? A gente jovem tem essas besteira, né? Não tem nada a ver. E eu falei, quer saber, eu vou sair daqui também como uma oportunidade que eu sempre vi, né? Se eu tô numa cidade pequenininha, de 30 mil habitantes, que não tem nada para mim. Então, tchau. Isso deixou minha relação com a minha família não tão boa quanto eu queria, né? Porque meus pais, eles também são bem protetores, sempre foram, né? Aí essa coisa, pô, o cara de 18 anos já tá indo morar sozinho, né? Principalmente meu pai, ele era meio contra, né? Ele sempre se questionava, por que lá tem, aqui não tem, mesmo que eu mostrasse, ele queria a gente por perto. Mas aí eu fui viver a vida com 18 anos, e aí eu trabalhei alguns anos com autoescola, só que aí eu tinha sempre essa coisa do servir. E quando eu decidi largar, eu já tinha um tio que é chefe de cozinha. Era um tio que eu não tinha tanto contato, mas para mim assim, era como se fosse um herói, né? Porque era um cara tatuado, era descolado, era o que tinha um emprego diferentão, chefe de cozinha. Dentro de você, que você queria. Né? Pô, o cara chefe de cozinha, que doideira, que é isso, né? E aí isso foi me dando uma motivada. Na autoescola eu fiz um networking. Hoje a gente fala networking, né? Antigamente não tinha isso não, né? Mas como eu atendi ali no tete a tete com as pessoas, eu conheci gente demais. E aí eu conheci muita gente da área, muito chefe de cozinha que estava indo lá renovar carteira ou fazer uma reciclagem. Aí eu perguntava como que é, não sei o que, fazia amizade. E aí eu decidi. Aí eu comecei a cursar, fazer Senac, né?
que na época ainda era um curso bom, porque era um curso muito ativo, né? Tinha o restaurante, que era aberto ao público, então tinha aula teórica, mas era muito mais prático, tinha muito mais aula prática, aí fui. E aí comecei a trabalhar na área, e aí já se vão quase 14 anos que eu tô nessa luta aí, né? Não é fácil. Não, a gente, desafiador. Hoje em dia, principalmente, né, com essa onda de programas culinários, né, essa nova geração, ela vê de uma forma diferente, né, a cozinha. Né, e a cozinha hoje... Um pouco glamourizada. É um glamour. É lógico que a gente pensa no lado humano do negócio, né? Não é robotizado, não é engessado como uma profissão normal, tradicional. Sim. Né? Mas não é um glamour, não é tão prazeroso assim como a gente possa imaginar, né? Não é tão lindo. Eu acho que a boniteza do negócio aí é 10%. Sabe o que acontece? Esses dias eu estava pensando isso. A gente, quando vai postar alguma coisa, eu falo assim, mas vocês, né? Porque eu mesmo com a minha formação, eu não atuo como chefe, né? Eu não tenho experiência de chefe. Eu tenho conhecimento porque eu estudo, eu leio muito. Eu estou com pessoas que estão sendo chefes, né? Que estão ali inserindo a profissão, estão trabalhando de fato, né? Como chefes de cozinha. Então, sim, eu tenho conhecimento de base. Muito mais teórico do que prático, mas não significa que eu não conheça a prática. Sim. Até porque eu ministro aula, eu sou professora, eu sou consultora. Então, nessa parte de consultoria, eu me encaixo bem, até porque eu desenvolvo cardápios. E aí, você sabe que pra gente desenvolver cardápio, a gente tem que fazer teste e tudo mais, mas é mais ali, né? Aí uma pessoa virou pra mim e falou assim, por que vocês glamourizam tanto a profissão? Aí eu falei, não, eu não glamourizo nada. Eu posto, de fato, o que é. Mas se você quiser que eu comece a postar o que é nos bastidores, não tem problema não, mas talvez vocês também não vão curtir. Então, vocês gostam da beleza. Então, o chefe, ele vai mostrar o quê? Um prato finalizado, bonito. O restaurante vai mostrar o quê? Um prato finalizado, bonito. Uma equipe uniformizada, um ambiente adequado. Porque é isso que vai chamar a atenção de vocês para ir até o estabelecimento, para ir até aquele local. Né? O porn food ali e tal, na hora que você olhar aquele prato e falar assim, deu água na boca. Ontem mesmo, eu comentando com a minha cunhada a respeito de uma experiência que eu vivi, ela falou assim, nossa, você conseguiu encher minha boca d'água, e olha que eu tô de boca cheia. Tipo assim, olha que eu tô de barriga cheia, porque a gente tinha acabado de comer. Então, é isso, traz essas experiências para que as pessoas tenham a estética ali e se atraiam por aquele conteúdo. Mas, se quiser que a gente vá lá dentro do estabelecimento, na hora do corre-corre, na hora do pompeiro, que o trem tá no 12, a gente vai lá e fotografa e filma também. Xingamento, trem que deu errado, confusão, gargalo, bagunça, sujeira, não tem problema. Mas é questão óbvia. Claro que existem pessoas que vivem no estrelismo. Não aproveitam a profissão que de fato dá essa visibilidade de estrelismo. E ok, cada um é cada um, cada personalidade atende a sua personalidade. Quem sou eu para dizer o contrário? E tá certo. Se tá dando certo para ele, é o que importa, entendeu? Sim. Tá vendendo bem o produto dele. Mas tem outras pessoas, não. Você mesmo. O que eu acho interessante no Ed, vou falar aqui. Ele é um cara que tem um puta potencial, bom do podcast, que você pode falar o que você quiser. Ele é um cara que tem um puta potencial, mas ele não é uma pessoa que faz questão do estrelismo, do estrelato. Ele não quer ser, tipo, ele sabe o que ele faz. Ele vai lá e posta o trabalho dele, mas ele é muito cuidadoso. Ele é mais fechado. Você é mais fechado. Sou um pouco, entendeu? Sim. Ele é mais na dele. Você pode ver que ele não é o homem que vai ficar buscando 1000 seguidores, não sei o quê, 1 milhão, 1 trilhão. Não, ele faz o trabalho dele, ele sabe que é bem feito. Tá lá dentro do trampo dele, fazendo o trabalho dele muito bem feito. E nem por isso ele faz questão de ser né?
a estrela do momento. Eu acho que é porque a pessoa, ela vê a pontinha do iceberg mesmo, Sim. né? É a parte boa, né? Eu até brinquei com a minha esposa antes da Heloísa nascer. Eu falei assim, nossa, eu acho que eu vou virar aqueles pai blogueiro. Não, vou postar tudo, não sei o que e tal. Mas, gente, não dá. A gente acha, né? Sabe? A gente acha que é uma coisa porque eu tô me baseando num pai que eu curto. Um cara que eu Que você acha? admiro. Só que a vida do cara é outro, o lifestyle dele é outro, a rotina dele é outra, a condição financeira principalmente, porque aí às vezes o cara consegue parar a vida dele em prol disso, né? Pra virar um cara postador o tempo inteiro. E não é assim, né? E restaurante também é a mesma coisa, é muito corrido o tempo, né? Hoje, eu tava antes de vir para cá, eu tava na reunião de um treinamento de liderança que o pessoal da equipe faz com a gente. E aí um monte de gente me perguntando em box, cara, como que vocês conseguem tempo? Sei o que eu falei, cara, 2 horas, uma vez por semana, a cada 15 dias. É uma agenda que encaixa, mas assim, se for olhar, é corrido, não pode passar 5 minutos, porque já atrapalha o próximo compromisso, porque não é fácil. Você trabalhar nessa parte de gestão, né, que é o que hoje eu mais me considero assim, um gestor em formação do que apenas um chefe de cozinha, né? A gente tem que estar com a cabeça mais madura, né? E essa correria de entrega, né? De servir. Sim, eu lembro uma vez um pastor falou para mim, é um dom, né? Cozinhar. Eu falei, não. Cozinhar, na real, todo mundo cozinha. Todo mundo segue uma receita, se precisar. Até né? quem acha que não vai dar conta. Sim, mas servir é um dom. Sabe? O ato de servir, a vontade, querer servir bem, né? A gente dentro dessa área, eu pego muito de exemplo, às vezes, os garçons. Porque cozinheiro tem formação. O cara faz cursos, faz às vezes faculdade, aprende a técnica e tal. Garçom é meio que profissão de passagem, né? A maioria, 90%, o cara ele tá trabalhando de garçom ali para juntar uma grana. Sim. Né? Tanto desde de ir para o exterior, que é o que mais ocorre, Sim. ou até mesmo aqui dentro. Né? Um jovem está precisando de pagar uma faculdade, ou comprar um carro, uma moto, alguma coisa, está ali trabalhando num emprego tradicional, de horário comercial, não está ganhando nada. E aí, de repente, ele começa nessa parte de atender, né? Salão. E aí, mesmo que ele comece de baixo, se ele conseguir atender bem, rapidinho, ele consegue subir um degrau, e aí o cara tem um bom salário. Sim. Né? Só que dentro dessa área aí, você tem o garçom que tá de passagem e o garçom que é garçom. E o garçom que ele tá de passagem, às vezes ele não tem o dom de servir. Porque ele vai sair de casa aziado e ele vai transmitir isso para o cliente. Né? O garçom que tem o dom, que serve, pode estar caindo no mundo dele. Ele está lá, firme, sorriso no rosto, atendendo bem. Que é o motivo de tudo, né? A gastronomia, eu vejo ela, né? São duas linhas, né? É comida, mas é hospitalidade. Muito. Sabe? Então, essa parte de hospitalidade é o que a gente entende, que aí é o que eu falo. Você ter um dom servir. Porque não é fácil. É o que a gente estava falando até aqui nos bastidores, né? De um acontecimento que eu tive numa empresa lá em Rio Verde com
funcionários, né, se desentendendo dentro do local, inclusive à frente de clientes. Já aconteceu isso lá em 3 empresas que eu conheço e tal, que eu, né, presenciei como profissional dentro do estabelecimento. E aí eu fico pensando, realmente, fato, a política da empresa, às vezes, pode ser a melhor possível. Mas se o colaborador não está linkado com o objetivo da empresa, Sim. dificilmente vai dar certo. E às vezes a empresa tem um grande potencial, tá em destaque, é referência, mas por causa daquele tipo de colaborador que não é trabalhado, que não é treinado, que realmente está ali só porque precisa, porque tem muito isso. Eu tô aqui porque eu preciso. Mas tudo bem. Tá, você precisa, todo mundo precisa. Sim. Mas o que diferencia do outro, né? Isso acontece em muitos lugares. Esses dias mesmo eu tava falando com a moça, com uma enfermeira, amiga minha, que trata do meu filho, do meio. E aí foi fazer um atendimento e tal, a cliente foi até a recepção, a moça que fica disponível para atender, ela não estava, então uma outra foi atender. Ela falou, não, eu vim atrás da doutora fulana. Ela, doutora fulana? Não, é enfermeira fulana. Não, é doutora fulana. Não, você deve estar falando da enfermeira fulana. Então, assim, a gente entende que há uma certa malícia na Sim. fala. Qual a necessidade dela diferenciar a profissional, enfermeira ou doutora? Entendeu? Não, tudo bem, vou solicitar para... Poderia até ter falado o nome dela diretamente. Uhum. Não, isso acontece em todos os lugares. Mas no nosso meio, eu fico pensando assim, cara, 100% a casa cheia. Começa a acontecer esse tipo de gargalo dentro da empresa. A gente que é gestor, que trabalha com gestão de pessoas principalmente, essa questão de treinamento e tudo mais, você vê todos esses gargalos acontecendo. E aí os problemas vão surgindo. E aí você não vai solucionando, vai virando uma bola de neve. Vira. A sua casa, daqui a pouco, ela não tá mais 100% cheia, ela tá 50% cheia e você não sabe o que tá acontecendo. Porque você está ausente, confiando na sua gestão, né? E aí quando você vê, pronto, fecha a porta. Porque já não atende, mas você já está fechado no mercado, já está taxado no mercado, você já virou não só a referência, mas a referência pro ruim. Tipo, não vou naquele lugar porque lá eu sempre sou mal atendido. Porque os garçons lá sempre estão disponíveis e não sei o quê. Servir é muito importante. E o primeiro elo entre um cliente é o atendente, Sim. é o garçom. Até que chegue o prato, a bebida, enfim, seja servido a nós. Então, o primeiro contato é o principal, é o garçom. E esses dias, num podcast lá em Rio Verde, eu conversando com o Rosemaro, do Detroit, ele falando que as empresas hoje não estão tão na busca por causa da mão de obra que está bem escassa, né? Qualificada, está escassa, que contrata qualquer pessoa e que a pessoa diz que teve uma passagem. 1 mês, 2 meses, 6 meses, mas não tem uma experiência de fato. Sim. Não tem um certificado de fato, que tem conhecimento de atendimento, de etiqueta de atendimento, entendeu? Então, isso faz muita diferença. Só para finalizar, ontem eu vivi uma experiência interessante. Eu fui a um restaurante e na hora de finalizar meu almoço, todos os talheres eu colocava como? O garfo para cá, e a faca contrária virada com a barriguinha, o garfo para cá, na verdade, e a faca com a barriguinha virada para o cabo do garfo. O que isso sinaliza? Que o meu almoço estava excelente. Uhum. Na etiqueta, é isso Sim. que sinaliza. Eu aprendi isso. Na hora que eu entreguei meu prato, que o rapaz foi retirar, ele olhou para mim, eu entendi que ele entendia o que eu estava dizendo. Ele, que bom que você gostou. Aí, bom demais. Tá entendendo? Então, assim, é outro atendimento. Sim. E aí eu fico pensando, em Rio Verde, se eu coloco o garfo desse jeito, eles vão falar assim, por que a mulher tá colocando o garfo tão alinhadinho, sabe? Porque o povo vai lá e coloca de qualquer jeito, joga o guardanapo em cima, faz isso. Eu não. Eu arrumei, tirei o guardanapo, coloquei bonitinho e pronto. Ele olhou as 2 vezes, até de sobremesa. Ele levou e ele ainda mostrou pro maître. Tipo assim, olha aqui. Então, assim, ele entendeu o que eu entendia e eu entendi que ele sabia o que ele estava fazendo. Isso é a diferença. Eu acho que a gente não pode deixar esses como é que fala? Morrer essas maneiras, né, igual você falou da etiqueta, né? Porque o garçom, ele entende. Quando você vai num restaurante sério, né, que leva a sério as coisas,
você pode ter certeza que o treinamento dos caras, ele vai entender o que você mudar ali no posicionamento do seu talher. Porque gastronomia, gente, eu falo isso com todo mundo, não tem como inventar a roda mais. Não tem coisa. Quando você tá com algum problema dentro da sua empresa, dentro do seu restaurante, volta o olhar para o seu nicho. Porque a resposta está lá. Tá. Gastronomia, ela é uma entidade, né, centenária. Então, assim, a resposta está ali dentro. E muitas vezes a gente erra em querer inventar a roda demais, né? Mas isso é importante demais, manter esses métodos, mesmo que sejam antigos, tanto numa coisa dessa gestual, até na estrutura da empresa mesmo. Sim. Né? Hoje eu vejo essa parte de contratação, acabou muito essa coisa de entrevista, etapa de entrevista, vai para a terceira etapa. Eu acho tão depois preciso, tem que ter. Importante. É isso que eu quero trazer para o mercado. E, inclusive, quando eu falei a respeito disso em Rio Verde, as pessoas falaram, nossa, eu quero muito. Até ontem uma amiga minha que é fotógrafa de alimentos, ela falou, você tá real nessa pegada? Eu falo, tô. Eu estou destinada nessa pegada. Eu vou ter a minha própria empresa de consultoria para treinamento de pessoas para ser o banco de dados que Rio Verde precisa. Não para todas as áreas, mas para minha área. Porque todo mundo chega, eu tô precisando de um padeiro, tô precisando de um atendente de balcão. E não é qualquer atendente de balcão. Não é qualquer padeiro. A cru, ou então já vem com conhecimento, eu sei que o que vem com conhecimento já vai querer implantar a maneira dele, mas ele entende que precisa implantar a maneira da empresa. Sim. E aí ele né? Enfim. Por isso, um dos motivos de eu fazer isso, porque é importante. E daqui a um tempo, não vai ser só Rio Verde, pode ser Santa Helena, pode ser Quirinópolis, pode ser Jataí. Eu vou ser a pessoa que vou ser solicitada para contratar as pessoas para empresas já direcionadas. Se der errado, é problema meu, eu que me vire e arrume outro. Não, entendeu? E Goiânia também não tem mercado, não tem concorrência, tem mercado, mas você não tem concorrente. Porque não são todas as empresas que seguem isso. É igual a gente estava comentando. Às vezes a parte de contratação é muito meio no informal. O chefe conheceu alguém, aí manda mensagem, né, para um cozinheiro, ou se tem alguém para indicar, tem fulano. E fica nisso. Às vezes a gente não vê o currículo da pessoa, bate um papo ali rapidinho e já cai para dentro da cozinha e vai pro fogo. Né? E a gente não pode ficar escravo do colaborador. Porque as empresas, eu vejo que hoje, muitas vezes, querem mandar embora, porque não está dando certo, não está fluindo bem, está sendo um problema para a equipe, mas não manda embora, porque assim, eu não vejo outra alternativa, continuar com ele. Então, melhor do que tá lidando como vai, do que contratar um novo que eu vou ter que ensinar tudo de novo. Sim. Gente, mas não é assim que a banda toca. Entendeu? E hoje, isso foi, olha pra você ver, isso foi tema da minha reunião hoje cedo com os líderes, né? A falta de feedback para o funcionário deixa ele ansioso, deixa ele perdido e leva ele a desligamento, né? Porque o funcionário, assim como, acho que qualquer pessoa que a gente está em relação direta, precisa ter feedback, né? Mesmo que seja feedback de desenvolvimento para o cara melhorar, ou seja só um feedback positivo. Sim. Chegar no cara e falar, irmão, parabéns pelo seu trabalho, isso que você está fazendo está mudando, sei lá, nosso fluxo dentro da cozinha melhorou demais, me ajudando muito, parabéns novamente. Somos pessoas, né? Perde isso. Dentro da cozinha se perde muito. Na correria, porque toda hora você tá comandando, Isso. Se perde muito isso, né? E aí essas relações humanas vão ficando mais para escanteio, né? Aí é onde às vezes a gente erra, porque sei lá, você dá um feedback pro cara 2 vezes no ano, sabe, pra equipe, você parabeniza a equipe, sei lá, cada 2 semanas, porque às vezes
como líder, na nossa cabeça, você tá ali pensando, o cara fez um trabalho legal, aí eu penso, né, pô, mas o cara fez, mas eu não fui lá falar para ele, sabe? Isso interfere diretamente no ego da pessoa mesmo, não adianta. E aí a equipe vai afundando. Eu, enquanto... Porque é engraçado como é que as coisas vão acontecendo, né? É igual falando, não é dom, às vezes é servir mesmo. Às vezes não, é servir mesmo. Eu formei em gastronomia, mas eu sempre gostei de me comunicar. Tanto é que eu era vendedora, desde os meus 15 anos de idade eu vendia, né? Roupa, eletrodomésticos, sapatos, eu também já atuei. E até que um dia eu liguei o foda-se mesmo e falei, eu não vou mais trabalhar para os outros, mas isso é mentira, porque a gente sempre tá trabalhando para o outro, porque a gente tá servindo, gente. Não tem, sabe? E aí fui pra gastronomia fazendo marmita, enfim, aí engravidei, contei isso brevemente até no episódio anterior. E aí o sal, assim, a fritura do alho, a cebola e tal, me incomodava muito, me fazia muito mal. E eu comecei a ter uma fissura por doce muito grande. E aí que eu comecei na confeitaria, eu não dava conta de fazer nada, tá? E assim, eu achei que a confeitaria era o meu dom, mas não era. Porque eu percebi depois de um tempo que aquilo não me satisfazia mais tanto quanto. Aquilo ali foi um potencial que eu coloquei como desafio e eu aceitei o desafio e fui desafiada e me desafiei ainda mais a ficar cada vez melhor no mercado. E quando eu estava no auge, eu abandonei tudo. Porque eu entendi que eu estava no auge, mas que aquilo ainda não era o que eu queria, que estava faltando muito. Então eu sempre estava buscando curso, eu sempre estava buscando meio de estar conversando com pessoas, ensinando. E aí que eu entendi que, de fato, eu não vim para trabalhar dentro de cozinha. Que não era a minha pegada, que eu acho lindo, maravilhoso, fantástico, eu super admiro, mas que o meu meio era estar ligada a quem está na cozinha, mas de uma outra forma, trazendo a comunicação ali do público, falando de gestão, coordenando equipes, enfim. Inclusive, até um dos motivos de eu ter oferecido aquele projeto meu, que depois a gente vai conversar com calma, de trabalhar dentro de cozinha, mas não necessariamente como uma chefe, mas de viver a experiência do bastidor e apresentar isso pro público. Sim. Tipo, ó, tô visitando cozinha tal, tô aqui em tal lugar, hoje eu vou mostrar pra vocês os bastidores, o que tá rolando e tal. E eu vou aprendendo aqui, ó, porque eu sou muito visual, entendeu? E vou aprendendo e vou mostrando para as pessoas tirarem e desmistificar esse glamour que existe. O glamour é na hora que você recebe, mas lá dentro é pauleira para você receber o melhor, entendeu? Enfim, voltando. Mas assim, aí eu entendi o que eu tinha realmente como potencial de dom a ser trabalhado, que na verdade era servir. Sim. É o que eu faço, é servir. Você tá aqui, para mim você tá aqui é muito. Às vezes para alguém não é nada. Ai, tipo, larga de ser boba, podcast. O que é podcast? Gente, só de eu estar dando oportunidade para eu conhecer mais sobre a vida de alguém que eu admiro, ou que eu possa passar a admirar. E essa pessoa também está contando a história dela por trás do que ela realmente faz, é muito importante. Eu estou servindo. Servindo você que está assistindo, servindo a você que está mostrando, e servindo para mim que estou aprendendo. Entendeu? Então é sobre isso. Vamos lá. Ed, como você iniciou de fato na gastronomia, mesmo tendo, você falou do seu tio, que era uma referência, né, que você achava o máximo e tudo mais. Mas como começou o seu caminhar dentro da gastronomia? Qual foi o seu primeiro passo ali? Primeiro passo, eu fui fazer Senac. Senac, né? Eu ainda estava, trabalhava com a autoescola, né, e dividia os horários, né, fazia o curso, era período noturno. Depois que eu formei, e aí eu saí mesmo, né, conversei com minha tia, falei, ó, vou sair, que eu quero mais, vou mexer com cozinha, né? E tudo bem, minha tia não falou nada, acho que na época me apoiou e tudo, né? Até falou do meu tio, o Rian. E aí eu fui procurar emprego, né? E aí aquele negócio, né? Você já está trabalhando numa área onde eu já tinha um cargo ali legal, ganhava uma graninha, né? Já estava conseguindo me virar bem, assim, e tal. E aí eu falei, começar do zero, né?
E foi. E aí eu fui trabalhar em hotel, meu primeiro emprego, e aí fui trabalhar com ele. E o hotel é tão Né? bom, né? O Tem hotel uma é visão bem bom, a vasta. gente aprende muito, porque, assim, é muita gente, né? Eu fui trabalhar em um hotel que, sei lá, tinha jogo de futebol, e aí o pessoal ficava hospedado lá. Então, assim, era muita gente. O hotel tem 3 turnos, né? Aí, então, assim, não para, né? Então, foi uma experiência que eu tive ali, de primeira experiência, de 1 ano. E ali dentro, quando você sai de curso, né? Você sai com aquele conhecimento ali, né? Na minha época, os cursos, eles passavam o que era na época ali. Então, era uma coisa bem old school mesmo, de cozinha. Pratos clássicos, essa coisa estética que vem depois, isso aí. Finalização e tal. Só vem ou se você procura, ou se você trabalha em algum lugar que está trabalhando com estética mais contemporânea, moderna, né? Então, eu fiquei ali 1 ano e comecei a ficar assim, pô, o que eu vou fazer? E aí tinha um rapaz que trabalhava lá. Uma vez eu vi ele no corredor, tava com um livro do Heston Blumenthal, que é o chefe do Fat Duck, e eu falei, que é isso aí, irmão? Que é esse livro aí? E o livro, ele é colorido, ele é todo desenhado, é maravilhoso. E aí o cara lembra, falou, esse aqui é o Heston, do Fat Duck, o restaurante que tem na Inglaterra. E foi folheando assim, e eu fiquei, caramba, mano, que é isso? A gente fica, e aí a gente, cozinha molecular. Na minha época não tinha aula de cozinha molecular. Nossa, naquela época, sabe? Até hoje ainda é bem... Alguns tem, mas é pouquíssimo. É porque tem que ser uma especialização, e às vezes não tem profissional para ministrar a aula, não tem equipamento, não tem insumo. Então, os equipamentos são muito, né? E aí eu falei, caraca, eu quero esse trem, eu quero fazer isso aí. Quero mudar, evoluir. E aí eu voltei pro BH. E aí eu fui procurar emprego. E eu trabalhei com BH por alguns anos também. Tô te ouvindo, tá? E aí eu comecei a trabalhar em lugares que tinham essa gastronomia um pouco mais contemporânea. Mais contemporânea, com equipamentos, essa parte estética da cozinha, que também foi me agradando muito. E aí até que eu fui trabalhar com um chefe, que foi o Henrique Gilberto, na época tinha o Belo Comidaria. E aí foi quando eu tive uma experiência de produto, assim, sabe? De conhecer produtor, essa coisa de pequeno produtor e tudo. Então isso aí também foi uma coisa que mudou uma chavinha na minha cabeça, né? Porque aí a relação, ela começa a ampliar, né? Não é somente ali barriga no fogão, cozinhar, né? E lá eles tinham esse intuito que a equipe soubesse disso, de onde estava vindo o alimento, o cliente também. Então lá era muito legal, porque você entrava no restaurante, ele era aberto, então na parede assim, de aquele verde de giz, né? Tinha escrito o nome de todos os produtores de queijo, né? Que era essa cozinha mais regional, só que de uma forma bem moderna, né? Tanto nas combinações
e estética também, apresentação. né? E aí eu fui trabalhando, né? Em cozinha, aí dentro de cozinha você vai conhecendo muita gente, né? Muito. Então eu comecei a trabalhar com gente de fora que vinha, e aí você começa, trabalhando com um cara que veio de São Paulo, que antes de vir pra cá tava na Itália, o cara tava em Portugal, não sei o que, aí você começa a abrir seus horizontes. Eu sempre fui um cara muito humilde, sem grana, Durango, mas eu fui ali trampando E aproveitando o juntando máximo, grana. né? E eu consegui juntar grana, aí eu fui pra Itália, fiz curso lá, morei 4 meses. Depois, quando eu voltei para Belo Horizonte de novo, e depois, com uma indicação de um outro chefe, fui para Portugal, né? Fiquei mais uns quase 4 meses fazendo estágio também, e aí voltei, né? Quando eu voltei, já estava por aí quase 2016. Foi aí que eu vim para Goiânia. Eu vim para Goiânia em 2016. Eu vim para trabalhar, né? Em BH, eu já via meio que o mercado meio que saturado, assim, para eu conseguir uma oportunidade não de fama, Sim, de status, mas de deslanchar, porque cozinha... Reconhecimento, teu trabalho, oportunidade. Porque cozinha, ao contrário do que todo mundo pensa, você consegue fazer carreira, sim. Não é um subemprego. Na minha época, que eu comecei, eu enxergava muito dessa forma, porque todo mundo, né, você via lá o cara lá 20 anos cozinheiro, 10 anos de cozinheiro. O cara nunca pegou um cargo, nunca foi dono de restaurante, nunca abriu, nunca chefiou. E aí, às vezes, a gente fica meio desmotivado ali, né? Mas é onde que o cozinheiro também não faz o caminho correto. Se acomoda. Você não vira a chavinha para entender sobre o business, né? Porque fica limitado ali. E aí você fica ali. Só que quando você consegue entender do negócio que você está fazendo, né? Você começa a estudar, você começa a ver a profissão com outros olhos. E eu falei, em BH, eu acho que se eu ficar aqui, vai ser isso o resto da vida, né? Então eu vou procurar ir para algum lugar. Na época eu queria ir para São Paulo, não tive experiência de ir para São Paulo trabalhar, que é um caminho que às vezes o pessoal até me fala, você acha que eu me pergunto, né? Você acha que eu faço uma faculdade, não sei o quê? Eu sempre falo, faz um curso de gastronomia para te introduzir, mas pega uma grana e cai para São Paulo. Maravilhoso. Isso aí. E vai bater cabeça lá. É a mesma coisa que eu falo para todo mundo. Eu nunca vivi essa experiência, mas enquanto instrutora e como formanda mesmo de faculdade de gastronomia, eu sempre falo, não desmerecendo as instituições, pelo contrário. Mas eu falei, não, gente, pega o dinheirinho que você vai investir numa faculdade e cai de cabeça em São Paulo. Porque lá tem mercado para dar e vender e oferece teu serviço pela experiência que seja. Claro, você tem que ganhar também, mas assim, vai lá, faz um teste, faz igual eu faço, assim, um exemplo. Tipo, oferece um conhecimento na cozinha, porque aí você pode aprender, você pode suprir. Às vezes você não. A equipe já tá toda formada e tal, mas é sempre bom alguém. Sim. E às vezes a pessoa te abre a porta, a oportunidade, e é uma experiência que você vai adquirindo, e quando você vê, você já tá lá, porque você já passou por tal. E aí você já linkou uma comunicação, um elo, um ciclo de relações, e assim vai. Pois é. Eu penso assim, na minha época, alguns anos atrás, era mais difícil você conseguir chegar em São Paulo na cara e na coragem
e falar, irmão, me dá uma vaga aí. O cara, no máximo, ele vai te dar um estágio sem remuneração. Uhum. Hoje em dia, não. O mesmo problema que a gente passa aqui de falta de mão de obra, meus amigos, chefes, donos de gestão de São Paulo, igualzinho. Cara, não tem gente para trabalhar. Então, hoje é mais fácil você já ir garantido pelo menos um teste. Uhum. Você consegue hoje uma indicação direta, assim, o pessoal falou, tô indo para São Paulo, tem que ir lá para indicar. Sempre tem amigos donos, eu mando, falou, tá indo fulano e tal, aí, tô precisando, pode vir que faz um teste aí uns 3 dias. Porque no fundo, né, Ed, eu acho que hoje as pessoas estão... Bom, quem realmente está inserido e dedicado ali, tá buscando experiência. Porque Sim. sabe que nesse meio é a experiência que vale, né? Sim. Só de você ter passado por aquele restaurante, só de você ter passado por aquele chefe, você ter... Sim, entendeu? demais. Já faz o diferencial. Igual a gente estava trocando ideia aqui antes, né? Falando da Grazi e tal. Assim, hoje eu vejo algumas pessoas que se destacam no mercado, mas que passaram pela Grazi. Sim. E ela é uma grande referência. Pelo menos a nível lá, Rio Verde e Goiás, muita gente conhece e tal. E ela tem um potencial, quando você falou dos pequenos produtores, automaticamente a gente já linka a ideia a ela também, que ela é uma referência do trabalho que ela faz. E assim vai. Então, assim... Ó, tudo bem, igual eu fiz contigo, mais uma vez falando, não quero trabalhar na cozinha, mas me dá a oportunidade de ver uma experiência, e assim eu vou fazendo, porque é muito importante isso. Sim. E as pessoas que vêm até a mim também já vêm direcionadas sabendo que eu tenho propriedade de conhecimento e fala, porque eu estou no meio. Eu não estou atuante, mas eu estou no meio. Então eu posso indicar. Porque eu sei que passou por você, passou por fulano, passou por Beltrano, entendeu? E só de uma pessoa que para mim é grande referência buscar contato em mim, também isso já me potencializa, isso entendeu? É bom demais. Isso é muito bom pra gente no mercado. Então, você que tá aí querendo começar, aproveita, faz o que a gente tá falando aqui, no episódio com a Ana mesmo, do Mandarine lá em Rio Verde, a gente falou sobre isso. A experiência, ela é muito válida para quem atua, entendeu? Sim. Ela é muito válida. Você tá aqui em Goiânia, por exemplo, né? Só de você falar que você passou com o Ed, no Tchau Tchau, enfim, outros bares e restaurantes da cidade que tem um grande potencial de nome. Eu trabalhei com Ian, eu trabalhei com fulano e tal. Mesmo que seja uma experiência mínima, só daquela pessoa ter te olhado e abrir a porta para você, já te faz um grande diferencial no mercado. Demais. Porque não é só uma passagem. Você atribuiu o melhor de uma experiência, mesmo que seja mínima. Entendeu? Essa coisa do currículo ainda contar funciona. Sim. Né? Por mais que na cozinha seja muito informal essa parte aí, você vê um currículo de um cara que tem experiência, sei lá, na Europa, teve experiência em um restaurante Michelin, teve experiência com um chefe conceituado em São Paulo, por exemplo, né? E até mesmo aqui dentro, você já olha com um olhar diferente, porque às vezes o cara trabalhou com um chefe que você admira, ou que você já trabalhou, que você em outra época passou por lá, e aí você já tem uma segurança, pelo menos que o cara foi bem instruído ali. Né? E eu estava aqui pensando quando você estava falando sobre isso, né? Eu conheço um rapaz que ele teve uma experiência na Europa, mas ele é um bom cozinheiro e tudo mais. Mas as apresentações dele não são muito contemporâneas, muito modernas e tudo mais. E aí eu fico pensando assim, como eu posso trabalhar essa pessoa? Porque ele quer, inclusive, que eu ajude ele a entrar no mercado, mudar o perfil dele. Ele veio até mim e falou assim, me ajuda. Eu quero mostrar meu trabalho, eu quero mostrar... Você me ajuda a montar um perfil, uma imagem, para o mercado me conhecer, porque eu tenho experiência. Eu falei, te ajudo, mas a gente precisa trabalhar uma parte em você que eu acredito que com a sua experiência vai melhorar ainda mais a sua visualização, assim, de imagem, persona no mercado, que as pessoas vão te olhar um pouco diferente.
Porque você pode ser um ótimo profissional, Sim. entender da panela ali na hora, né? Mas a sua apresentação precisa melhorar. Você topa? Não, eu topo. Então, beleza. E aí, às vezes, a pessoa tem experiência, mas não tem aqui. Passou por vários restaurantes, é um ótimo cozinheiro, tem boas referências, teve uma experiência a nível internacional e tudo mais, mas não consegue trazer aquilo para o público, né? E aí, outro ponto importante, que é onde entra o que eu tô querendo fazer a nível de trabalho em Rio Verde, né? Primeiramente, você não tem tempo para ficar ligando para pedir referência. Pois é. Não tem. A maioria das empresas não tem. Então, precisa de alguém que tenha. Às vezes, o cara tem uma puta experiência no mercado, mas precisa melhorar algumas demandas. Então, tá. Ó, fulano, tô precisando de gente aqui no 400. Eu tenho um profissional que tem experiência a nível internacional Europa. O que a gente pode fazer? Trazer um treinamento melhor para ele trazer um conhecimento de uma apresentação mais contemporânea, uma coisa mais rebuscada, ou então até mesmo uma comida mais asiática, ou então mais espanhola. O que é? O que a gente pode fazer para trabalhar essa pessoa? Porque ele é ótimo, mas tá faltando isso aqui nele. Tá entendendo? Sim. Então é isso. É treinar, né? É contratar e direcionar e treinar. Porque o mercado, por mais que você tenha também 3 dias de experiência, às vezes, com o Ed, com o Ian, com o fulano, com o Beltrano, com o Augusto, enfim, sei lá, com quem quer que seja, né? Você também precisa mostrar que você, de fato, veio de um lugar. E aí, existem as pessoas que vão fazer essa ponte para te trazer para o mercado. Porque chega uma hora também que o boca a boca complica. Esgota, né? Não Esgota. tem... E aí tá todo mundo já direcionado. E aí vai sobrar quem? E aí acaba que fica O que eu percebo muito em restaurantes em Goiânia é essa coisa de contrata, aí depois manda o cara embora, aí daqui, sei lá, 6 meses recontrata. Eu vejo muito tem isso. Porque acaba que não tem... tem o problema de não ter mão de obra mesmo, né? Mas também tem o problema da empresa não setorizar e traçar um plano estratégico, sabe, para trabalhar com uma equipe de recrutamento, um RH legal, que não é barato, sabe? Não é um investimento a longo prazo, né? Mas que vai impactar 100% na saúde da empresa, né? Exato. Gente, só para cortar aqui rapidinho, vamos falar de coisas boas? Vou falar dos meus patrocinadores aqui do Comes e Bebes. A gente vai falar de Campeão Supermercados, Natanael, manda a bola. Ed ainda não conhece, porque Ed, né, ainda não teve a oportunidade. Você conhece Rio Verde, Ed? Não teve ainda uma passagem? Só de passagem. Só de passagem. Mas não parei lá dentro. Campeão é uma rede de supermercados que é referência, né, na região ali, principalmente. E está em Rio Verde há muitos anos no mercado, com grandes prêmios, inclusive, no ramo do mercado, né? E é referência principalmente porque oferece os melhores produtos a nível de supermercado. Então, hoje, quando eu preciso fazer um prato diferente, eu preciso de um azeite diferente, eu não tô afim de fazer aquela massa em casa, mas quero buscar uma massa mais bacana e tal, um molho de tomate mais bacana. Então, eu encontro toda essa linha, principalmente voltada para uma alta gastronomia, dentro do Campeão Supermercados. Legal. Tá? A parte de hortifruti, frutas, tudo também muito potente. Hoje eles têm um espaço maravilhoso também para frutas secas, castanhas e tudo mais, já ali tudo a granel, bem feitinho, organizado. Então, qualquer produto que você precisar de qualidade e que te traga eficiência e eficácia no seu trabalho, no seu processo de produção, seja como cozinheiro em casa mesmo, ou dentro do seu estabelecimento, você encontra nos supermercados. Campeão, certo? E para você que que é empreendedor, que tem estabelecimento e está procurando setor de compras para essa demanda, pode entrar em contato no Campeão, que eles atendem a necessidade de vocês. O setor de compra está ali prontinho para recebê-los e trazer o melhor da lista para vocês, ok? Então é isso, gente. Campeão é referência e campeão de vendas. E a gente agora está iniciando com um novo patrocinador, né, Natanael? E aí?
Não sei se vocês conhecem, eu estou conhecendo agora, acabei de receber aqui no meu WhatsApp um novo patrocinador. Eu falei, gente, mas eu tô muito chique. Olha só, eu acabei de passar uma demanda de patrocínio aqui em Goiânia, inclusive, que eu fechei. Logo, logo eu venho trazer para vocês essa novidade, tá? Que inclusive envolve o agro. Eu achei o máximo, né? E aí eu recebi essa mensagem do Rafa para fazer a apresentação desse novo patrocínio, que chama WingSaaS, tá? Fala, pessoal, agora vamos falar da WingSaaS. Eles trabalham com desenvolvimento de sites. Olha só, a oportunidade para você que está montando seu espaço, seu estabelecimento, quer montar seu site, seu aplicativo direcionado, então você vai falar direto com a WingSaaS, tá? Sites, aplicativos, sistema para gestão de empresas e muito mais. Eles possuem mais de 10 anos de experiência e já ajudaram vários negócios a decolar na internet. Inclusive, eles estão trabalhando com o Studio 9, então, melhor que isso, né? Não tem como. Bora aproveitar que eles estão com desconto de até 70%. E outra coisa, gente, você que vê aqui, tá? Eu falando sobre o WingSaaS e tudo mais, vocês façam contato com a empresa. Depois eu vou passar lá nas redes sociais direitinho para vocês, lá no Instagram do Comes e Bebes OF, tá? Que é a minha vitrine, né? Vou passar direitinho a informação, contato, para que vocês possam entrar em contato com eles, solicitar serviços, ver a respeito de sites, aplicativos, programas de gestão e tudo mais. E aí você fala, ó, eu vim através do Comes e Bebes, ok? E aí você vai ter um descontinho lá bacana para você poder começar o seu negócio. E eu acho que todo mundo que trabalha, que atua nesse meio, é importante que tenha um site para direcionar seu serviço e um aplicativo também para facilitar o seu negócio, ok? E é isso. Manda braba, Ed. O povo pode me ligar, gente. Deixa eu trabalhar. Ed, como é a sua experiência? Você veio de 2 restaurantes que, inclusive, através deles que eu conheci. Vou falar aqui. Mas você me direciona como a gente pode atuar nessa parte. Como foi sua experiência nos últimos tempos, né? E como aconteceu esse desligamento e que te trouxe agora para esse novo empreendimento, né? Para esse novo processo de tchau e tal. Eu conheci o Ed através de 2 redes, né? 2 restaurantes, que é o Bianco e o Antonieta, tá? Foi através dele que eu fiz esse contato. Inclusive, estou falando aqui, porque várias pessoas que eu falei, o Ed e tal, e etc. Mas agora o Ed está à frente do Tchau e com outros projetos, né? Como ele disse aqui, a pretensão é que se expanda ainda mais. Então, conta pra gente um pouquinho a respeito dessa gestão atual. Então, Antonieta e Bianco. São 2 restaurantes, assim, 2 projetos que eu fui chamado para fazer parte, né? Como dono mesmo. E o Antonieta foi um projeto que foi 1 ano, assim, de obra, né, até ficar pronto, porque foi numa época meio pós-pandemia, mas muito, assim, não tinha acabado a pandemia, nem foi tão pós assim, né? Tava com os resquícios ainda, né? Já tinha liberado algumas coisas, mas foi final de 2021. Uhum. A gente tá em 23. Foi nessa época. Que combinou com minha volta a Goiânia. Eu tive um outro restaurante em 2019, que era o Alma. O Alma era um restaurante onde eu atendia só menu degustação, atendia 16 pessoas só por jantar, somente com reservas, e eu fazia o que eu queria ali, né? Foi um balcão teste, digamos assim. Foi, acho que talvez o sonho de todo chefe, porque eu atendia do jeito que eu queria, o cliente comia o que eu fizesse, então era um esquema assim... Rolava ali. O menu... Era a experiência. O menu o cliente só sabia quando chegava. Então,
A gente numa pré-captação ali era que você tem, suas intolerâncias, né? Mas não tinha muito aquele esquema. Ah, eu não como amendoim. Não. Se eu servir, vai servir. Tem alergia a amendoim? Não, só não gosto. Não importa. Então, eu não como frutos do mar, tenho alergia. Aí mudava o menu. Então, assim, foi um ano, assim, muito bom para mim. Profissionalmente, assim, eu acho que eu me realizei como profissional juntando tudo. Nossa, você ouviu? Juntando tudo que a gastronomia pode proporcionar, né? Como relação com o pequeno produtor, relação com o cliente muito próxima ali. Então, a minha cozinha era no meio, o balcão em volta da cozinha, né? Então, a relação de produto, a relação comigo mesmo, como profissional, de né? se desafiar, de trabalhar criatividade ali e tal. Justamente. Todo o seu conhecimento você estava explorando ali até através, né? É a alma mesmo do negócio. E esse desafio de, em Goiânia, na época, quem fazia menu degustação aqui era só o Ian, né? Não tinha o MESE, o Henrique fazia no MESE também, né? Mas não era uma coisa que estava em alta, mas eu também tive uma surpresa nesse percurso, porque eu atendia, né, um público, desde uma pessoa com um poder aquisitivo menor, mas uma galera meio da alta sociedade mesmo. ABC, digamos assim. Sabe? Então, assim, eu atendia lá, às vezes, umas mulheres mais velhas, assim, 50, 60, que gostavam da experiência. Que estavam acabando de voltar da França e falou, pô, comi no restaurante fulano de tal, 3 estrelas, um menu degustação, igual essa experiência aqui. E isso começou, eu falei, caramba, que legal. Crescer dentro, né, de você. E foi esse desafio, assim, de um ano. E assim, eu servia de tudo, sem medo de ser feliz. Eu lembro, tem um chefe em BH, que é o Léo Paixão, né? Todo mundo sabe quem que ele é. E uma vez eu trabalhei, né, com ele um tempo. E aí eu mandei mensagem, falei, chefão, tô querendo servir língua aqui no restaurante. O que você, no menu de degustação às cegas, o que você me indica de dica? Me dá uma dica, sei lá. Cocção, tempero, o que é? Não, mais pra apresentação, com o cliente. Que é? Entendi. O que eu falo? Pra agradar porque a maioria. Eu não falo. Eu não falava pro cliente que antes era língua. que eu vou servir língua. Senão o povo nem vai querer. Tem preconceito pra caramba. Aí ele falou, cara, serve. Se você vê o clima, como é que tá, você só fala se é a língua de quem perguntar. Eu falei, vou fazer. E fazia. Eu servia tutano com peixe cru, saca? Adoro. Eu servia ostra com algodão doce. Nossa. Eu servia coisas assim, mas tudo de experiências que eu vivi também. Quando eu abri o Alma... Você não tirou nada do... Não, quando eu abri o Alma, foi de uma experiência que eu tinha acabado de chegar do Chile, né? E eu vivi muito isso de cozinha de balcão. Todo restaurante que eu comi lá, de menus de degustação, todos me serviram, não todos, mas a maioria, tinha um balcão em volta da cozinha. E eu amo isso, né? Então, eu acho muito legal também. Eu trouxe essa experiência e vou fazer. E aí foi essa loucura. Veio a pandemia aí, 2020, só que eu adoeci também. E aí é uma história, assim, longa. Mas eu adoeci
culminando aí com pandemia, voltei para BH, né, e fiquei lá. E foi quando surgiu o projeto da Antonieta, né, um ex-sócio, né, meu me chamou para o projeto, né, até então ele não tinha divulgado, e estava só entre nós dois ali. Uhum. E a gente foi desenvolvendo. Ele foi desenvolvendo essa parte mais estética, conceitual da casa, que é o Antonieta hoje, Uhum. né? E eu fui desenvolvendo a parte da gastronomia, né? E aí não foi, no final das contas, na execução, né, mudou-se muita coisa também, porque a gente, né, tem que ter uma pesquisa de público também, né? Então acaba que isso dá uma travada principalmente quem mexe com gastronomia, o processo criativo ele fica meio travado ali. Aham. Só que antes do Antonieta inaugurar veio o Bianco. Bianco, ele existiu em Goiânia no Magna. Uhum. E o Magna fechou na pandemia e tal. E aí surgiu o Ponto. E aí, vamos pegar o Ponto, vamos montar, né? E aí montamos o restaurante também. Eu fiz toda essa parte da gastronomia, né? A gente definiu o conceito, né? E foi assim, uma experiência para mim, principalmente com o Antonieta, que foi do zero, né? A gente pegou um ponto que no fim das contas teve que destruir tudo, né? Acho que era um bar e tinha estrutura, né? Uhum. Então acabou que foi do zero, foi uma experiência fantástica, assim, sabe? Abrir um restaurante do zero, sabe? Do chão, é um negócio assim, todo chefe de cozinha, ele tem que ter essa experiência, porque muitas vezes a gente, quando vai chefiar alguma casa, já está em andamento, né? O Uhum. carro já está andando. E quando é do zero é totalmente diferente, né? E aí é onde a gente tem que estar preparado, porque você vai, essa parte da gestão é onde você mais vai atuar, né? Montar equipe, montar cozinha, né? Muitas vezes, né? A maioria das vezes, a cozinha ela sempre vai ser na parte orçamentária o restinho, o restinho que sobrou vai lá bota a sua cozinha, né? Infelizmente não é todo mundo que tem uma visão, né? Porque a cozinha é o que vai manter, né? E porque no fim das contas o cara ele vai pro restaurante para comer e beber, né? Se não tiver comida e bebida ele vai fazer o que ali dentro, né? Então não é todo mundo que tem essa visão, né? No Antonieta, infelizmente, foi isso também. Sobrou um cantinho, restinho ali orçamentário, vai na risca e faz. O mais importante era e fez, né? Deu certo, tá dando certo. Sim. Mas não é fácil, né? Ao contrário, por exemplo, o Bianco, outra estrutura, quem criou a estrutura lá, que era o Magna, pensou em tudo, né? Desde um piso até o teto, né? Então tem esses desafios, né? Antonieta, como tem um desafio muito maior, porque a ideia sempre foi misturar esses dois tipos de serviço, né? Ser uma balada, mas é um restaurante. Isso aqui na cabeça do Goiânia não entra, não funciona. Existe uma grande dificuldade em se vender comida lá, mesmo assim. Até porque por causa do baladinha, né? Não dá, assim, o público
mais jovem não está se preocupando muito em comer, não está se preocupando muito em conforto. É mais bebida, O cara quer drink, beber, música, encher a pá, cara, tal. pegação, Mostrar né? o drink, né? Então isso, de uma certa forma, não funciona tão bem, né? Eu vou confessar pra você que eu nunca entendi do Bianco, eu super entendo a proposta, adoro, acho bacana o estilo e tal, mas eu nunca entendi a proposta do Antonieta de fato. Eu pensava, pô, uma estrutura, um local diferenciado, os móveis diferenciados, Uhum, uma apresentação ali, ambientação bem, né? Bem, eu vou falar assim, como que eu posso dizer? Única diante da maioria, né? uhum, Que traz uma ambientação um pouco mais clean, um pouco mais assim e tal. Aí traz um efeito baladinha e traz uma apresentação mais. Como é trabalhar desse jeito? Porque fica muito. Uma linha tênue mesmo, né? Eu acho que fica muito distante. E eu só conheci o Antonieta, para falar a verdade para ti, porque lá em Rio Verde tem o Antonieta, que é numa pegada baladinha, e que às vezes eles fazem uns comes lá também e tal. Eu uhum. não sei porque falou balada, eu corro, né? Eu já fui muito à balada, mas na minha época de balada não tinha esse meio gastronômico. Bom, eu não estava linkada nesse meio. Tá? Minha balada era outra. A gente que é do rock, a gente sabe, assim, a balada normalmente é sempre outra. Mas aí que eu falei, Antonieta. Aí eu fui pesquisar e apareceu o Antonieta. Aí eu Uhum. falei, bom, né? Aí eu vivi uma experiência assim, mas assim, não é muito meu perfil, mas eu tentava entender qual a proposta. Se era uma balada ou se era uma coisa mais, tipo, familiar, alimentação, ou então uma balada com comida. Uhum. Porque, na verdade, é o que você disse. Quem vai pra balada, É, vai pra beber, vai pra se mostrar, vai pra curtição, vai e tal. Às vezes, nem sempre é pegação, mas rola. sim. Rola muito. E aí, você tem uma apresentação diferente de prato, você tem um chefe ali exclusivo para aquilo ali que vai trazer um diferencial, mas como casar os dois ao mesmo tempo? Ó, ao meu ver, assim, sendo bem verdadeiro, não funciona. Não dá. Não, não tem como funcionar. Aí, para mim, como criação, Uhum, como uma pessoa de criação, eu tenho que estar. O meu processo criativo, eu estou o tempo inteiro trabalhando nele. uhum, Ali, para mim, é frustrante. entendi. Frustra. Porque não adianta eu lá, vou fazer um. Por exemplo, uma vez eu tentei, pô, vou fazer filé Wellington, clássico dos clássicos. Né? Que um cara que tá ali chapando, descendo combo De de uísque com uísque, energético. pá. O cara quer saber de comer um filé Não é Wellington. Wellington, Eu o vou olhar e ainda quê? vai rir. Não, o cara quer comer uma fritura gorda ali pra manter, pra não passar mal, Desculpa o né? termo, mas vai falar assim, que porra é essa É, aqui? não, É, sabe, uai. não tem como. Então, assim, isso foi, eu fui trabalhando terapia. É igual eu ir pra rave e começar a aparecer um menu degustação ali do nada, É, todo mundo servindo os pratos, você tá louco, aloprado lá na pois vibe, é. entendeu? Isso foi uma coisa que eu fui até fazer terapia, porque eu entrei num limbo O que que eu tô de fazendo? o que é que eu tô fazendo da minha vida, porque não dá, né? É, e aí sempre foi esse desafio de público, Entendi. né? Você não consegue, não tem como você conversar com dois públicos. Ao mesmo Você tempo. não consegue fazer uma mídia que ela vai te mostrar que aqui é uma balada, mas aqui também é um restaurante de alta gastronomia, Isso. porque o público de alta gastronomia, ele não quer ir lá, entende? Ele não quer ir lá dividir fila de espera com a molecadinha, ele não quer ir lá escutar um som alto, não quer, não é uma vibe que funciona da forma como nós acharíamos que ia funcionar e que nós gostaríamos que funcionasse
né? E é engraçado esse rolê, porque até a gente que busca mais assim, um lugar legal para ir, que tem uma diversão e tal. Eu falo assim, hoje a gente eu tenho 30, quase 35 anos, tenho 34. Hoje, mãe de família e tudo mais, quando eu quero sair, é claro que às vezes eu gosto, não vou dizer que é sempre, mas às vezes eu gosto de uma ambientação mais assim, Uhum. divertida. Eu até tive uma experiência esses dias. Eu fui num local e tal, até falaram: ah, esse lugar é meio high society, nananã. Nem achei tanto high society assim. Achei bem a ambientação legal, pá, e tal. Mas a música tava muito alta. Muito alta. E com rock, rolando System of a Down mesmo, sim, que eu adoro, inclusive. Mas eu falei assim, gente, até pra mim, que gosto de um System of a Down, tá muito alta. E eu ainda comentei, eu falei, olha, posso fazer uma observação? Vocês são um lugar bacana, né? Tem aqui uma carta chopp e tal, pá. Os petiscos atendem a necessidade do público de vocês. O ambiente é agradável. A música é boa, mas tá muito alta. E eu era a única pessoa que estava sozinha. Então eu conseguia ter uma visão bem ampla do que estava acontecendo. Uhum. Tanto da altura, o ambiente, tudo, quanto das pessoas conversando. Que as pessoas não estavam conversando, as pessoas estavam gritando. E eu falei assim: observa, essa música é um System of a Down. Você conhece rock? Então, ele já é um som potente. Para quem gosta de rock, sabe que é um som mais potente, né? Ainda mais um Sugar ouvindo ali no momento. E aí, as pessoas estão conversando aqui, mas elas estão gritando entre elas, e isso, ao mesmo tempo, pá! E bate muito. Chega um momento que você pensa assim, caramba, tô incomodado. Não, Tava ficou agradável, mas loucura. não Igual dá. pra alimentação de shopping, né? Aquela E falatória. talher, não dá, entendeu? Ou balada, ou comida. Sim, Entendeu? E normalmente quando a gente quer viver uma experiência, principalmente altamente gastronômica, a gente quer uma música ambiente, quer sim, um serviço diferenciado. A gente está buscando experiência e não sim. uma diversão em É, si. e acaba que é isso, assim, né? Tanto que a proposta do Bianchi é outra pegada, né? É tudo muito diferente, é mais intimista, mais escuro, não é luz branca, né? Uhum, É, é uma coisa voltada 100% para gastronomia, uhum, né? É, eu acho que tem um ex-sócio que ele sempre falava uma coisa, mas eu tenho certeza que ele mudou de ideia, né? Que ele também saiu da sociedade, né? E ele falava assim, não, eu não abro mais restaurante ou bar se não tiver entretenimento. Porque na época o Antonieta acabou de inaugurar, estava bombando. Mas ainda não tinha maturado, não tinha público, não tinha, uhum, né, firmado ali um público. E aí a pessoa vê o negócio dando certo, só que depois que a gente vê a dificuldade, eu tenho certeza que hoje ele mudou de ideia, porque no fundo, você tem um restaurante, você não tem que ter entretenimento lá dentro, né? Você tem que ter comida e bom boa, atendimento. bom atendimento, uma Aliás, bebida boa. atendimento excelente. E é isso, não tem o que mais fazer. Ah, eu vou ter um DJ, que o DJ vai atrair mais público. Uhum. Eu vou ter um voz e violão. Depende da voz e violão, Mas depende do DJ. dentro de um restaurante de alta gastronomia não cabe. Uhum. Não tem. A gente volta naquela conversa. Não inventa a roda. Você não inventa mais nada. Né? É, é, é uma grande diferença hoje que eu vejo, por exemplo, no Tchau Tchau. Eu Tchau já ia Tchau, te gente. perguntar do tchau, tchau. Vive lotado. É impressionante. Sabe que eu acho você a cara do tchau, tchau? É, Na hora que você falou, então tchau, tchau, eu não conhecia, eu ainda falei pra você, eu não conheço e tal. Eu sei que fica no Orion, no Orion, no Orion e tal. 40º. Isso. Aí eu falei assim, bom, não conheço e tal. Eu fui olhar, eu falei, gente, mas é a cara dele? Como que A pode? parceria, então, um dos donos, né, o diretor hoje que está direto na operação, que é o Rafael, ele e os sócios, os amigos, o vínculo dele ali de relação já frequentava o Alma,
Então eles tinham Sabe que eu adorei esse nome, né? é, Adorei. é bom, Você né? fala alma, é até legal, assim. Eu consigo visualizar a sensação. Legal. E aí era Alma Ateliê Gastronômico. Mas assim, como era uma casa aqui no setor sul, no setor Bueno mesmo, na T29, era portão e parede toda preta, o muro. Uhum. E aí eu pus bem pequenininho, assim, igual os restaurantes tem na Europa, sabe? Um letreiro Ali Alma, também. uma luzinha em cima do letreiro e E pronto. pronto. Só isso. Tá aquele pau marcoveio. E aí, aqui em Goiânia, o pessoal tem muito costume de ter confrarias, né? Uhum. E aí, ele tinha confraria que tinha ele e os amigos dele. Então, a gente estava aí, né? Já gostava do meu trabalho desde essa época, né? Eu não conhecia profissionalmente. E já ele tinha feito uma proposta para mim, antes de eu voltar para Goiânia. Só que eu já estava com uma proposta do Antonieta, que era a proposta do Tchau Tchau, né? E aí eu falei, não tô agora e tal, mas a gente sempre trocou figurinha, sempre conversou sobre gastronomia, sobre business mesmo. Ele foi no Antonieta já, foi no Bianco, eu já comi no Tchau Tchau algumas vezes. E a gente sempre ficou nessa proposta, assim, né, de eu ter vontade de trabalhar com ele, E ele né, querer que você e trabalhasse ele com ele. também, mas nunca estava tendo essa, essa disponibilidade, né, e aí culminou também na minha saída das casas, né, eu já estava meio um pouco saturado, assim, nesse esquema, né, de processo criativo, de não saber, de ficar muito travado também e vários outros motivos, né? Eu estava meio desanimado. E aí saí, tal, fiz um acordo, né? E o Rafael já estava com projetos para o ano que vem, a gente já vinha conversando há um tempo. E aí ele falou, e aí, cara, vamos adiantar esse negócio? Bora, partiu. Bora Agora é a logo, hora. vamos adiantar logo e tal. Tá vindo a forneria aí também, até final do ano inaugura, que é lá no 40º também. E aí foi o tempo, assim, eu falei, vou pegar aí um tempinho, né, até a Heloísa nascer direitinho, mas, ora, aí entrei no Tchau Tchau, né, fiz essa parceria aí boa com o Rafa, e me surpreendi muito, porque a estrutura deles, assim, é de quem leva o negócio a sério. Sabe? Desde um piso de cozinha até uma consultoria para treinar a gente, líder, sabe? A parte de contratação lá é muito burocrática. Teve um monte de cozinheiro que veio atrás, que saiu também, falou, pô, quero trabalhar com você. Aí eu falei, ó, não vai ser dessa forma mais, vocês têm que me passar currículo e eu mandar lá pro RH. E assim, é umas 4 etapas, até entrevista pessoal. Aí o povo até brinca, pô, tá me contratando pra pilotar foguete da NASA, não sei o quê. Porque Não, é mas tem aquele que que eu ser, falei, se gente. perdeu, né? Você tem que Aqueles oferecer processos. o melhor. Né? E aí, assim, eu tive como posso falar, uma injeção de ânimo mesmo, que eu já tava meio assim, sabe, desanimado, falando, gente, tudo dá errado, e a gente desmotiva, nada né? funciona, Até a nossa criatividade fica em baixa. As coisas não funcionam direito, tudo é feito de qualquer forma, não é possível e tal. E aí eu vi uma outra estrutura operacional que assim, que eu falei, caraca, aqui a galera leva as coisas a sério, né? E o projeto Tchau Tchau, ele tem uma rotatividade assim enorme, fila de espera todo dia, tem de louco.
E aí eu fui entendendo o que é isso, né? Que aí é onde eu volto para uma operação que funciona, que tem plano de ação, que tem Os estrutura, processos processo corretos. funcionando, né? Liderança Liderança, e que criatividade. tudo, né, sai ali e para o cliente é uma boa comida, né? Um bom atendimento, né? E acho que é o resultado disso tudo, né? E a meta, né? A gente tem uma meta, aí a minha parceria, né? De entrar no Tchau Tchau, né? Mudar algumas coisas. Então, Tchau Tchau, ele é um restaurante de cozinha assim, clássica, né? Uma cozinha italiana clássica mesmo. Eu vou mudar alguma coisa, um pouco estético, talvez, Trazer um mas pouquinho a mais do ideia é moderno. manter e dar um meu toque ali, porque quando a gente chega nesse nível também, é igual músico, né? O cara, ele toca um segmento ali, e aí quando o cara sei lá, para de fazer cover e vai ser mais profissional, ele escolhe um estilo e é aquela assinatura dele ali, né? A cozinha é a mesma coisa, né? Principalmente no processo final ali, que é o empratamento, cada um tem uma assinatura, né? Eu vejo um empratamento de, sei lá, se mostrar um empratamento aqui, dependendo, eu posso falar, esse aí é o chefe fulano, porque eu sei que o cara, a estética dele é aquela. É aquela pegada né? ali, aquele estilo que ele oferece. E aí é isso, e os projetos, em vários projetos ele que vem, né? O pessoal, o intuito é Expandir ser mesmo. um grupo mesmo, né? De restaurantes, né? Tchau Tchau é um restaurante democrático demais, né? Porque a cozinha italiana, ela é uma cozinha muito democrática, né? Então, eu acho que é por isso que funciona, né? Você tem um preço bom, acessível e se atende um cara mais humilde e até a galera mais condição financeira melhor, ali passa ali o dia inteiro desse jeito, né? E assim, os projetos para ano que vem, né, são bem sólidos, né? Forneria deve inaugurar até outubro, mais ou menos, que aí vai ser uma proposta de pizza, estilo pizza napolitana, e vai ter um almoço também, vai ter alguns pratos também de cozinha italiana, mas talvez uma pegada um pouco diferente para não ser concorrente direto. Isso. Mas vai ser legal. Lá do ladinho, assim, entre o Gra e o Tchau Tchau, vai ser no meio ali. Ah, legal, bacana. Toda vez que eu penso em atuar direcionado ao meio, assim, trabalhar mais em específico, fazer esse projeto que eu quero dentro de cozinhas, né? Mostrar a realidade e tal. Primeira coisa que aparece para mim, no meu eu, tá? É italiana e peruana. Hoje, se você virar para mim e falar assim, em qual lugar você morre de vontade de conhecer? A nível mundial. Eu falo, primeiro, quero explorar Brasil, porque eu sou brasileira, né? E sou mineira, mineira, filha de carioca e moro em Goiás. Então, assim, de tempero eu entendo, né? A nível brasileiro, assim, mineiro tem... Você sabe, né? A gente cozinha bem. A gente cozinha bem. A boca até encheu d'água aqui, pensando. Depois, América do Sul, que eu acho que tem um potencial muito grande. Eu tenho vontade de ir para Lima, Peru, conhecer lá e tal. Questão até mesmo de arquitetura, conhecimento e gastronomia, que também é potente lá. E depois Itália. Eu sou apaixonada. Até, inclusive, quando a Gra estava na Itália, eu falava assim, meu sonho é aquela coisinha de cantina. Ela,
Ó, amiga, se você tá pensando por esse lado, não é bem assim que a banda toca. Mas tem muita coisa bacana que você pode explorar e tal. Eu morro de vontade. Eu nunca tive. Quando eu era mais nova, eu tinha vontade de ir no Egito. Por causa da Uhum. arquitetura, a história. Sempre gostei muito de história e geografia. Sempre. Fui apaixonada. Eu sou muito de humanas, não sou nada de exatas. E aí na escola aprendia, ficava vendo Egito, 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 Peru, Peru. Aí eu via aquelas pedras, aquelas montanhas, aquelas rochosas, tudo era voltado para esse segmento. Mas toda vez que eu parava assim, Europa, 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 eu era sempre voltada para Itália. Ah, Paris. Não, legal, bacana, mas Itália. Ah, Espanha. Ah, legal, bacana, mas Itália. Ah, não, Itália. Sempre. Eu falo assim, gente, vai ser meu ponto de partida. Eu já fui para o Uruguai, mas, né, pertinho e tal, não vou desmerecer. Eu fui para Montevidéu, Ponta del Este, tive a oportunidade de conhecer, não muito, fiquei uma semaninha por lá. Mas a minha próxima rota é Peru e depois é Itália. Ah, é bom demais. Eu acho que a Itália você come bem, você bebe bem, as Você anda experiências bem? são ótimas, pois é. Aí, e realmente, às vezes a gente cai na ilusão, né, desses cantinas, De chegar nos filme, lugares, né? De série. porque na verdade esses lugares é, pequenininhos, assim, é muito escondido, não E é não é tão acessível. nada turístico, não Aham. é para turista, né? E aí quem conhece, assim, é chefe de cozinha que Sim. indica, né? É igual a gente, aqui em Goiânia, tem os bares que são os points dos cozinheiros e garçons na madrugada, onde você vai comer um mocotó, Ai, você eu vai comer adoro esses língua, rolês. sabe? Esses rolês, sim, de comida. Aqui em Goiânia tem o Bar do Zeca, Comida regional, que ele referência. abre, acho que é 8 horas da noite, 7 horas, e fecha só 6 da manhã. Porque ele sabe que o rolê vai Sabe? parar ali. Mas você sai de um restaurante, sei lá, meia-noite, você vai lá, você lá no Bar do Zeca, Adorei a referência. Já vou a, fazer o a corre. Magali, que é a esposa dele, assim, toda vez que eu ia lá, eu beijava a mão dela. Assim, cozinheirona, de mão cheia, faz língua, moela, Amo moela. sabe? Todas essas comidas, Moela apimentadinha, assim. nossa, maravilhoso. Nossa. E aí depois eu peguei o telefone aí antes de ir, uma hora antes, falava, ó, pode deixar preparado aí, Eu tô língua, chegando. moela, que aí chegava de galera. Lá fora também é a mesma coisa. Esses lugares, acho que os melhores lugares que você vai ter acesso é Aqueles que você só não por dá nada. indicação, né? Às vezes eu vejo galera blogueira, viajei mais de tantos países, não sei o quê. Aí Mas passou pelos. você vai ver um destaque da pessoa. Aí, Um assim, que todo aqueles mundo vai. restaurantes, assim, mais turístico impossível. Uma dica que eu falo, gente, tem cardápio na porta com foto de prato, não come lá. É para turista. Você não vai conhecer nada daquele lugar. Porque a melhor forma de você conhecer sobre um lugar é comendo lá. Sim. É através da comida, né? E aí você chega lá, você chega em Paris, você vai andar numa rua, aí tá lá, que tanto de restaurante, que tanto de turista, que tanto de cardápio na porta com fotinho de prato, sabe? Não entra, não vale a Eu pena. gosto dos cantos. Você vai pagar caro, você vai atendimento corrido porque tá lotado, Sim. sabe? Então assim, o pessoal fala, eu vou para tal lugar, o que que você acha, o que que você indica, já foi? Quando eu já fui, eu indico, mas quando eu não fui, eu falo, gente, pega um programa de TV, tipo E alguma vai. coisa do Anthony Bourdain, saca? Pega aí, o cara, sei lá, eu vou para Nova York. Pega lá um programa do Anthony Bourdain em Nova York, saca? Vê onde que o cara foi e vai, porque tem certeza que você vai comer nos melhores lugares que tem em Nova York. Você não vai comer em nada turístico, nada feito para pegar turista.
você vai comer nos melhores lugares. Só que são poucas pessoas que às vezes conhecem. Sim. Porque não é turístico, né? Tem até um da Netflix lá que eu assistia muito, aquele Somebody Feed Phil. Não Que o assisti. Phil é sei lá, deve ter uns 50, assim, ele é muito engraçado. É uma versão do Anthony Bourdain para 10 anos de idade, né? O Anthony Bourdain é mais 18. Uhum. Né? Então ele é um Anthony Bourdain tranquilinho ali. Sim, né? juvenil. Sem, sabe, tira o cigarro e o álcool. Sim. E é o Phil. E assim, ele é a mesma pegada, o programa dele é muito legal, e ele pega rotas assim, gastronômicas em vários países, de lugares que não é para turista, que é onde você vai comer melhor, né? E aí é isso que eu indico, porque, não, gente, você ir num Valorizar os lugar... rolês, né? É igual quando eu vim pra Goiânia, como hoje o Comes tudo começou com podcast, né? E querendo ou não, o marketing digital hoje é a pegada, né? Se você não tá ali, você não tá fazendo o teu, você não vai ser visto, não vai ser lembrado, né? Eu percebi isso no dia que alguém virou pra mim e perguntou: tá, mas o que você tem de experiência? Eu falei: pô, tem um currículo aqui de experiência. Eu trabalho com consultoria, tenho formação, atuo no mercado, e essa é a minha experiência. Mas você tá fazendo o quê pra mostrar a sua experiência? Eu, nada. E às vezes alguém que nem tem experiência tá se destacando. Sim. E eu que tenho, não tô. Porque eu tô olhando, tipo assim... Então, vou fazer alguma coisa diferente. E aí que foi que eu comecei a tomar partido do meu perfil, né? Que era só uma vitrine de podcast. E do meu perfil para trabalhar, desenvolver. Que aí eu falei, bom, hoje eu trabalho com guia, referência, indicação, faço os reviews, eu entrevisto as pessoas, então vou trabalhar mais voltado para isso. E aí foi que eu comecei a visitar alguns lugares. Falei, bom, vou pra capital. Tá, eu moro no interior, Rio Verde é uma grande potência, mas é limitada ainda. Então eu vou pra capital e vou explorar ao máximo. E vou em vários lugares, né? Hoje em dia eu vejo patrocinado, vejo tal lugar, Esquina do Ócio. Ah, vou lá na Esquina do Ócio. Ganhou o prêmio e tal, sabor. Então vou lá conhecer, né, a famosa bolota deles, de costela. Ah, então tá, beleza. Eu vou entrevistar o Ed. Não, vou conhecer o Tchau Tchau. É importante pra mim, Sim. independente, né, do comércio local. Ah, eu sei que referência hoje tá no mercado ali rolando a lata, porque ganhou o prêmio, tem o Easy, né? Eu ainda não vivi uma experiência breve, mas eu vou lá de novo ver de qual que é. Porque quando eu vivi a experiência, eu nem postava, nem fazia questão. Tanto faz como tanto fez. Eu era desse jeito, sabe? Tipo, ok. Hoje não, hoje as pessoas olham pra mim como uma ponte pra direcionar, entendeu? Então eu tenho que fazer esse elo. Mas eu sou dessa pegada aí. Eu gosto de analisar aquela portinha ali que tem um rolê diferente. Hoje mesmo, tô conversando com o Rafa, ele falou assim, eu fui em tal lugar, você não dá nada pro lugar. É uma casa, um portão aberto, quando você entra lá, tipo assim, você espera nada, entrega tudo. Sim. Entendeu? Esse trabalho, eu acho ele muito importante, né? Porque a maioria dos restaurantes, os principais, né? Estrela Michelin e tudo, pelo que a gente conhece de história, de como abriu, sei lá, você pega uma casa, igual tem relatos, vamos pegar aí do Máximo Bottura, por exemplo, Osteria Franciscana, né? Ele fala que ele passou aí um período longo sem ter nenhum cliente, né? E os poucos clientes que tinham iam lá, via que ele estava pegando uma cozinha tão tradicional, intocável, e fazendo uma cozinha de vanguarda, molecular. Então esses clientes que iam lá criticavam ele. Então no início ele foi só crítica, até acontecer um acaso de um crítico muito foda ter que reagendar um voo, não me lembro, aconteceu alguma coisa que aí adiou o voo do cara, o cara tava em Módena, falou, vou lá. E aí o cara comeu, amou, fez uma crítica foda, saiu num super meio de comunicação, assim, sei lá, tipo um New York Times da vida. E aí o cara bombou, o restaurante voou, decolou.
Então, esse trabalho de críticos gastronômicos, de indicações, review, ele é importante, né? E eu penso, desde que seja também muito sincero. Sim. Aqui em Goiânia eu vejo muito essa galera no meio que vai porque o cara chamou, o cara convidou. Eu vou porque sei quero. lá, o dono de um, sei lá, pega um trem ruim demais aqui em Goiânia, sabe? Sei. Sei lá, um trem, sei lá, o cara faz um cookie, tá precisando dar uma movimentada na rede, Aí chama. cliente, aí chama aí, a pessoa vai, come, fala bem, não sei o Às quê, vezes nem conhece mas também, no né? fundo é ruim e ela sabe que é ruim, mas tá ali só fazendo um merchan, porque é de graça, não sei o quê. Então eu acho que se perde muito, sabe? Isso foi importante, porque esses dias eu até falei isso no episódio anterior, que me perguntaram assim, e tal coisa, eu postei, a pessoa perguntou, bom, gente, eu não tô sendo paga pra isso não, pelo contrário, tô gastando meu bolso, tô indo nos lugares aqui, tudo por minha conta, ninguém tá me dando nada. Porque eu acho que o povo acha que a gente começa a trabalhar, vive esse glamour, você chega lá, você come de graça onde você for. Não, gente, não é desse jeito, não. Você tem que pôr a mãozinha no bolso pra você viver a experiência, pra você ter propriedade de falar que você vai conhecendo sabores, vai vivendo experiências e vai indicando. Quer indicar, indica. Não quer, não indica. Tava na exposição semana passada, indicando churrasco de chão e indicando barraquinha lá com waffle. Simples. E era gostoso? Era gostoso, mas é igual eu falei. Fui honesta na publicação. É bem ok pra proposta. Não é a melhor experiência, mas é bem ok pra quem tá passando, procurando, quer comer uma coisinha docinha, gostosinha. Vale a pena. Porque essa é a proposta. Não é a melhor experiência do mundo de um waffle. Beleza, entendeu? Churrasco de chão é bacana? É bacana, vai viver a experiência. É gostoso. Sim. Inclusive, nem atendeu tanto o público quanto eles gostariam. Porque por mais que Rio Verde esteja na tendência, na moda, churrasco de chão e etc e tal, quando chega alguém assim, que é voltado para Barretos, isso, aquilo, dá uma distanciada. Aí o povo vai no shopping, tá dentro de exposição, vai lá pro camarote, tem comida a rodo, Sim. vai lá, tem bebida a rodo. Então eles não vão aproveitar o que tem. Mas de fato é muito bom, vale a pena, viu? Mas a gente busca isso, a sinceridade. Então eu que tô lá divulgando no Comes e tudo mais, na rede social em si, eu não tô divulgando simplesmente porque o fulano tá me pagando. E se ele estiver me pagando, você pode ter certeza que por trás do que ele tá me oferecendo, eu sempre vou trazer uma linha de frente para ele. Tá legal, mas essa massa aqui pode melhorar isso aqui. Sim. Essa apresentação, igual o meu amigo que pediu para ajudar ele, porque ele é um chefe, ele viajou a Europa toda, mas ele não tem uma boa apresentação. Falei, beleza, eu te ajudo, mas eu posso mudar teu perfil? Posso te ajudar? Posso te levar para alguém que eu acho que vai trabalhar bem, que se você trabalhar junto, você vai melhorar ainda o que você faz? Sim. E é isso que a gente faz, tem que ser honesto. Sim, tem que entendeu? ser. Não é assim, tô pagando, vou lá e vou falar que é o melhor do mundo. Não é. Pois é. Nossa, é difícil, né? Eu lembro, uns tempos atrás, eu até fui comer num restaurante aqui em Goiânia e tal. E aí eu tive uma experiência horrível. E aí até postei. Eu não sou muito de fazer isso e tal, mas eu tava realmente puto, né? E aí veio uma galera assim me massacrando também, porque, dono de restaurante, galera, vou lá no seu restaurante falar mal também. Eu falei, por favor, se tiver alguma coisa ruim, me fale mesmo, né? Mas tem coisa que a gente não pode deixar passar muito assim, porque, o blogueiro vai lá, fala bem o tempo inteiro, e aí você vê, esse cara foi lá, falou bem, mas eu fui lá, não tava nada disso, aí você começa a pesar. Só que eu tenho experiência para falar que eu comi, sei lá, uma barriga de porco e tava crua. Sim. Eu tenho experiência para falar que eu comi uma carne e tava queimada. Comi uma sobremesa e era um sorvete. Você comeu filé barato. mignon, mas que não era filé mignon? Eu tenho essa experiência para falar. O blogueiro tem? Não sei, porque o cara só fala bem. Como que vai confiar? E aí essa relação com o cliente, né, que é o público dele, isso influencia diretamente pra gente que tá no restaurante, Muito. né? Porque
Eu acho, por muito tempo eu fiquei nessa balança. Será que realmente a gente, como restaurante, tem a função de educar os paladares, educar as pessoas, né? E no fundo, sim. Sim, sim. Porque se você, por exemplo, pega um prato aí que gera muito problema, carbonara da vida, né? O carbonara da vida tem cliente que fala que não gostei, muito gosto de ovo. Cara, é a mesma coisa que você comer um quindim e falar o quindim, tá com cheiro e gosto de ovo. Gente, é só gema e açúcar. Isso. Vai ter gosto de ovo. Carbonara é só gema e queijo. Então, vai ter gosto, vai ter cheiro. E aí, onde que eu educo esse cliente? Quando eu imponho, e aí o cliente fala, não gostei, tá, escolhe outro prato. Porque o carbonara, ele é assim. Aqui ele é feito assim. E é ponto isso. final. Onde eu não educo? Não, eu vou fazer outro. Aí eu diminuo a minha receita de ovo, aumento o queijo, ponho um creme de leite para suavizar. Aí creme eu de tô leite educando. Não, gente. Carbonara não tem creme de leite. Pelo amor da misericórdia, não façam isso. E aí eu não tô educando. E nem ovos mexidos. Porque no final das contas, aquele negócio, o cliente está pagando, ele come o que ele quiser. Não, senhor. Né? O cliente, ele come o que o restaurante serve. Sim. Se nada que eu tô servindo agrada, vai para outro. Ó, vamos aproveitar pra gente finalizar. A gente já tá 2 horas de programa, né? O papo foi bom aqui, hein? Já rodou. Só pra finalizar, a gente não tá desmerecendo quem atua como influencer na área e apresenta vários produtos. Pelo contrário, a gente nós estamos querendo conscientizar que muitas vezes esse influencer, esse blogueiro e tudo mais, ele não tem a técnica e o olhar que muitas vezes nós temos como profissionais da área, tá? Às vezes você viveu várias experiências a nível mundial que eu mesma nunca vivi, nunca tive a oportunidade de viver. Então você teve experiências de paladares que eu não tive, né? Mas, entretanto, todavia, eu tenho a experiência técnica e muitas vezes também até multissensorial, porque eu conheço das sensações, eu entendo da apresentação, eu sei no paladar o que pode ser que foi, enfim. Eu fui num lugar ontem, maionese de leite, mas tinha alho no meio. Eu sei que tinha um alho, mas no cardápio não vai ficar especificando tudo que usa, porque senão vai uma folha, né? Então, assim, são técnicas e um olhar que você tem que é diferenciado. E que muitas vezes isso fica, digamos, tá? Prostituído para quem atua. Então, fica chato, tá? Mas, assim, você que vive a experiência, vai lá, mostra teu serviço, é o teu trampo, eu entendo, respeito pra caramba, inclusive muitos eu admiro. Beleza. Mas não queiras comparar quem trabalha, quem atua, quem tá lá no mercado. Certo? E que tá vivendo única e exclusivamente disso, que lê, que atua, que põe a mão na massa, que sabe, que faz, né? Ed, quer passar algum recado? Não, eu acho que agora que eu tô no tchau, né? Daqui alguns meses a gente vai ter uma reforma lá também. Bacana. Estrutural. E logo após essa reforma, pouco antes de inaugurar a forneria, a gente vai entrar com cardápio novo. Então, quem quiser ir para experimentar o que eu vou fazer de novo lá, de novidades que eu trarei para o Tchau, vai ser a partir dessa época aí. Daqui uns 2 meses, por aí. A época que eu vou estar aqui vai ser ótimo, porque eu vou pegar forneria e já vou pegar cardápio novo do Tchau. Isso, aí a gente vai fazer um esquema bem legal, uma reinauguração, com esse cardápio novo, vai mudar a proposta um pouquinho, vou trazer um pouco mais do que eu faço para dentro do Tchau. É isso aí, gente. Muito obrigada pela sua participação, Ed. Foi um prazer conhecer um pouco mais sobre você, a gente bater papo aqui, trocar figurinhas. Daqui a pouco eu vou mandar um WhatsApp falando assim, me lembra tal nome que você falou, porque eu já perdi tudo.
E, gente, muito obrigada pela participação de vocês. Acompanhem, continuem, se inscrevam lá no Comes e Bebes Podcast, aqui no YouTube e lá no Instagram também, que é Comes e Bebes OF, tá? Porque lá é a nossa vitrine de casa, certo? Então, acompanhem. Mande aí mensagem, mande perguntinhas, qualquer coisa eu encaminho pro Ed, depois a gente faz outro momento também, que é importante a gente voltar depois, né? Até para falar das novas reformas e tudo mais. E muito obrigada mais uma vez e até o próximo. Tchau, tchau. Tchau.